Olá, tudo bem? Encerrando aqui o nosso encontro sobre os crimes contra a dignidade sexual na questão do tipo penal do estupro, agora interessantíssimo para a gente fechar e discutir exatamente a ação penal, a quem compete, quem é o titular da ação penal nos crimes de estupro e também sobre a questão do segredo de justiça. Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha então. Artigo 225 do seu Código Penal. Diz que nos crimes definidos nos capítulos 1 e 2 desse título, exatamente que nós estamos tratando, o crime de estupro, procede-se mediante, está aqui em negrito para você, ação penal pública condicionada à representação. Então, titular da ação penal é o Ministério Público, mas há necessidade da representação da vítima para que o delito, para que, enfim, essa ação penal seja iniciada. Parágrafo único. Procede-se, entretanto, mediante ação penal pública incondicionada, se a vítima é menor de 18 anos ou pessoa vulnerável. Então, no caso da vítima ter menos de 18 anos, nós poderíamos ter aí ou estupro qualificado, entre 14 e 18, ou mesmo o estupro de vulnerável. Nessa situação, nós temos aí a ação penal pública incondicionada. Então perceba que a regra geral, ação penal pública condicionada à representação, e depois nós temos ação penal pública incondicionada. Para o Rogério Greco, em que pese a nova redação legal, prevalece o entendimento do STF. Súmula 608. No crime de estupro, praticado mediante violência real, a ação penal é pública incondicionada. Então veja, nós temos uma súmula do STF 608, antiga edição da Lei 12.015, que dizia que a ação penal pública seria incondicionada no crime de estupro se houvesse violência real. Nessa situação de violência real, a ação penal pública é incondicionada. Mas já o dispositivo legal diz que a ação penal pública será condicionada à representação, seja violência real, seja grave ameaça. Principalmente na questão, então, temos uma polêmica aí, porque nós temos uma súmula sobre esse assunto. O que diz o Rogério Greco? Ele diz o seguinte: a justificativa para ser incondicionada é que o crime de estupro com resultado morte ou lesão corporal grave ou gravíssima é um crime complexo, sendo que nestes casos melhor aplicação da regra contida no artigo 101 do Código Penal, resultado morte ou lesão corporal ou gravíssima. O que diz isso? Quando a lei considera como elemento ou circunstância do tipo legal fatos que por si mesmos constituem crimes, cabe ação penal pública em relação àquele, desde que em relação a qualquer destes se deva proceder por iniciativa do Ministério Público. Então, podemos dizer que a regra agora seria: a ação penal seja pública, grave ameaça, mas condicionada à representação da vítima ou do seu representante legal, no caso aí da grave ameaça. Nós teríamos ação penal pública condicionada à representação, tá? Agora, excepcionalmente, a ação penal será pública incondicionada nos casos de vítima menor de 18 anos, claro, isso a gente já tem tranquilo, situação de vulnerabilidade ou na situação da súmula 608 do STF de violência real. Então veja, regra, segundo a interpretação dada pelo Rogério Greco. Para resumir, nós temos a ação penal pública incondicionada quando houver grave ameaça. Quando houver violência, quando houver a hipótese de violência, lesão corporal de natureza grave, enfim, nessas situações, nós temos aí a ação penal pública incondicionada. Que aí, essa é a grande polêmica, porque para vítima menor de 18 anos ou em situação de vulnerabilidade, aí não tem polêmica nenhuma, nós temos que a ação penal pública será mesmo incondicionada. Ok? Assim, não há mais hipótese de cabimento de ação penal de iniciativa privada, exceto, é claro, a ação penal privada subsidiária da pública. Situação que eu espero que você já tenha aprendido isso em processo penal, que é aquela situação de legitimação extraordinária, em caso de inércia do Ministério Público, mas que não transforma a ação penal em privada. Continua sendo pública e regida por suas respectivas regras e princípios. Bom, sobre ação penal era isso, agora a gente vai ver um pouquinho sobre segredo de justiça. O artigo 234b do Código Penal diz que os processos em que se apuram crimes definidos nesse título correrão em segredo de justiça. Então, uma regra específica para os crimes
aplicados aí no nosso título, falando sobre os crimes contra a dignidade sexual. Então, no nosso caso, o crime de estupro, todas as apurações, os processos, né, que envolvem o crime de estupro correm em segredo de justiça. Bom, é isso. Eu fecho um encontro aqui com você sobre os crimes de estupro. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aproveitado aí esses entendimentos, esses ensinamentos. Um abraço e até a próxima.